Hello, hermanos e irmãs, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse cantinho aqui que foi criado com tanto amor, com tanto carinho, especialmente para você. Gente, esse vídeo, ele provavelmente vai ao ar no dia que eu tô gravando, tá? Não é um vídeo roteirizado, então não tá com roteiro de conteúdo, não foi programado. Porém, eu me senti na responsabilidade de vir falar sobre essa questão aqui com vocês. Afinal, estou terapeuta energética e no momento trabalho, inclusive, com chamas gêmeas. Então, até então, eu estava tentando não entrar nessa vibração. Como a energia do planeta já está muito caótica, né, dentro dessa transição planetária, enfim, dentro dessas dinâmicas, tem coisas que eu prefiro não assistir, não ler, não ver, e não é para ficar extremamente alienada, é porque eu acredito do fundo do meu coração que a gente cria, de fato, toda a realidade à nossa volta. Eu sigo muito o princípio do Ho'oponopono, então tudo que chega até mim, tudo que eu vejo, toda situação, todas as pessoas, né, que interagem comigo de alguma forma, mesmo que eu não conheça, mas eu presencie aquela situação, eu entendo como uma responsabilidade minha, porque eu só reconheço a informação que eu tenho dentro do meu sistema. Então, eu sempre falo que, por exemplo, se eu estiver aqui embaixo na rua e ver uma pessoa sendo atropelada. Não conheço quem atropelou, não conheço a pessoa, enfim, estou aqui e tem uma pessoa exatamente do meu lado também que eu não conheço vendo a mesma cena. Eu vou ter uma perspectiva completamente diferente de todo o acontecido da pessoa que está exatamente do meu lado. Cada uma tem uma perspectiva daquela situação. Por quê? Porque cada uma tem uma informação armazenada, tem um sistema, uma programação de fato armazenada ali dentro do seu sistema, tá? Energético, físico, emocional, enfim. E se eu estou presenciando aquela pessoa sendo atropelada, possivelmente é algo que eu tenho que curar em mim. Porque, de novo, eu só reconheço o que eu tenho de informação dentro de mim. Antes de mais nada, somos informação pura. Somos pura luz, informação, energia. E a partir dessa energia, materializamos o mundo físico. Então, esse mundo físico aqui é apenas uma ilusão, né? A gente sempre fala sobre essa questão de isso aqui ser um sonho. Tem um livro, vou mostrar ele para vocês daqui a pouco, chama Além do Medo. Tô lendo ele ainda e ele é maravilhoso, maravilhoso. Ele fala muito sobre essa questão do sonho que vivemos, né? Que da mesma forma que a gente, quando dorme, sonha, isso aqui é um sonho acordado. Então, eu resolvi trazer esse assunto aqui, que é o documentário Fugindo dos Twin Flames. Desculpe se eu não pronunciei certo aqui, tá? O nome, porque já tem um tempo que esse assunto está rodando no meio de chamas gêmeas, principalmente, de terapeutas de despertar espiritual, de expansão de consciência, enfim, que trabalham de fato com energia, né? Principalmente com chamas gêmeas. E no início eu falei, cara, eu não vou entrar nessa vibração, não vou assistir esse documentário, eu nem conheço esse casal. Não conheço mesmo. Eu nunca tinha ouvido falar desse casal, inclusive. E nem vou citar o nome deles aqui, porque acredito que não precise expandir essa energia para eles também, de alguma forma. Porém, várias clientes que fazem acompanhamento comigo na dinâmica chegaram me perguntando a minha opinião, a minha perspectiva sobre toda essa questão que foi mostrada no documentário. Então eu me vi na responsabilidade de fato de assistir o documentário para poder entender como isso chega até mim. Quais as informações, pela minha perspectiva de realidade, e frisando aqui que tudo que eu falo não é uma perspectiva certa, universal, que vocês têm que seguir, tá? Então, se ressoa para você, que bom. Se não ressoa para você, que bom também. Procure pela sua verdade, tá bom? Como eu falei aqui, tudo que vivemos é apenas uma ilusão do que tá aqui dentro.
Então eu achei muito necessário, né, trazer a minha visão sobre esse documentário. É um documentário bem curtinho, são 3 episódios apenas, de 50 e poucos minutos cada episódio. Assisti ontem e vim com tudo bem fresco, fiquei refletindo, integrando tudo que eu vi ali, para poder passar para vocês, tá? Mas antes, deixa eu me apresentar aqui, né? Para quem ainda não me conhece, muito prazer. O meu nome é Fernanda Tollen e eu estou aqui neste momento, neste agora, terapeuta energética, onde eu trabalho com o meu próprio método de atendimento, que é a autocura estelar, exatamente para poder te auxiliar na sua jornada de autocura. Então vamos lá, começando do início, né? Como não tem um roteiro seguindo aqui, pode ser que eu repita algumas coisas, mas tá tudo certo. Vamos no flow, que eu acho que o importante é exatamente passar a mensagem que tá bem fresca aqui dentro, nesse momento. Como eu disse, eu assisti ontem o documentário e tiveram duas perspectivas, duas direções que vieram para mim de uma forma muito potente, muito forte, assim. A primeira é que me causou uma grande revolta logo no primeiro episódio, quando eu comecei a assistir, como terapeuta energética, que está dentro do rolê desde 2008, trabalhando, estudando, expandindo, fazendo processos e mais processos de cura um atrás do outro, porque eu só posso, de fato, entregar, né, auxiliar na cura do outro até onde eu fui dentro da minha cura, até onde eu experienciei. Então, não são processos fáceis que eu já passei, rasos, de forma nenhuma, são processos muito profundos, muito desafiadores e que eu agradeço imensamente pela oportunidade nesse momento, nesse agora, de passar por todos esses processos para que assim eu pudesse ir aos poucos limpando toda essa programação que me mantém ainda presa dentro dessa matrix, né, de dor, de sofrimento, de insegurança, porque quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sempre friso muito isso, né? Eu sempre falo, não sou Fernanda, estou Fernanda, até porque eu sou centelha divina. E dentro dessa centelha divina não existe medo, não existe dor, não existe sofrimento, existe só amor. Porque somos fractais direto do Criador, de Deus. E toda essa dor e todo esse sofrimento que a gente experiencia aqui, né, como fala no livro que eu citei para vocês, Além do Medo, faz parte do sonho, da ilusão que a nossa própria mente cria de acordo com as programações, experiências que a nossa alma foi se desenvolvendo através dos espaços-tempos, enfim, das vidas e tudo mais. Não vamos entrar nesse quesito aqui, né? Porque eu não quero que esse vídeo fique longo, tá? Então, as duas perspectivas é que o primeiro ponto me veio uma revolta muito grande a princípio, porque eu falei, cara, para quem tá dentro do rolê trabalhando sério, para quem está de fato, principalmente trabalhando com chamas gêmeas, é um caminho tão desafiador, porque além da nossa própria dinâmica, a gente ainda precisa ter a energia bem alinhada e harmonizada para as dinâmicas que chegam até nós, né? Para esses acompanhamentos, para esses auxílios, né? Nessas curas. E diferente do que muitas pessoas pensam, não, eu não escolhi trabalhar com chamas gêmeas, não escolhi estar nessa dinâmica. Ninguém que está numa encarnação de chamas gêmeas, o próprio ego, Fernanda aqui, né, ou você, escolheu estar nessa encarnação. Quem faz toda essa programação de alma é o nosso próprio eu superior, né? A gente sabe disso. Então, assim, quem verdadeiramente somos? Então, eu, Fernanda, ego aqui encarnado, não escolhi trabalhar com chamas gêmeas, porém faz parte da minha missão de alma. E assim que isso foi sendo mostrado para mim, eu fui trabalhando esse movimento dentro de mim, criando coragem, de fato, para poder entrar com tudo dentro desse rolê, porque não é fácil. Então me veio uma revolta muito grande, porque é um processo muito profundo para nós terapeutas energéticos que trabalhamos com verdade, que trabalhamos com responsabilidade espiritual, mental, emocional e física dentro do rolê. As distorções que esse casal, de uma forma geral,
trouxe dentro do termo chamas gêmeas. E aqui eu abro um leque um pouco maior, porque não só eles, principalmente no Brasil hoje, eu vejo muitos profissionais que trabalham com chamas gêmeas que eu não vejo a menor responsabilidade emocional e espiritual, que interferem na dinâmica dos outros, falando que deve ou não deve ser feito. Eu sempre digo aqui que eu não sou a favor de confirmação de vínculo, de fato. Isso é apenas uma coisa para o nosso próprio ego, né? Ter aquela certeza. Eu mesma já fiz confirmações de vínculos no início da minha dinâmica. Porém, com a plena consciência de que o meu ego ele precisava daquela confirmação de alguma forma, porque o meu coração ele já tinha certeza. E eu não faço confirmação de vínculo, sempre deixei isso muito claro aqui no canal e nos meus atendimentos. É claro que se eu estou dentro de um atendimento de autocura estelar acessando o seu campo, e o seu campo ou mentores, enfim, essa informação chega até mim, a minha missão é repassá-la a você. Mas eu não abro uma sessão de fato para fazer confirmação de vínculo. Eu só passo a informação se de fato a sua consciência superior me passar essa informação, tá? Porque eu acredito que só a gente, só o nosso próprio coração sabe a nossa verdade. O que viemos fazer aqui, quem realmente é nosso complemento, nossa chama. Não são todas as pessoas que estão de fato em uma encarnação de chamas gêmeas. Não somos melhores, um grupinho VIP, por estarmos em uma encarnação de chamas gêmeas. Tá? Pelo amor de Santo Deus e da Deusa. Já falei várias vezes aqui no canal sobre isso. É simplesmente uma questão de experiências da alma. O tempo, a quantidade de experiências que essa alma já teve em todos os reinos, né, até chegar no reino humano, e a partir disso também as experiências continuando. Então, somos almas velhas. E nesse momento do tempo, nesse momento de evolução da alma, para todas as pessoas, sem exceção, vai existir o momento dessa encarnação ao mesmo tempo com seu complemento divino, para que juntos vocês possam trabalhar nessa união, nessa unificação novamente, né, das energias. Porque a gente que tá no rolê e já desenvolveu algumas coisas, a gente tem a consciência muito certa de que não estamos separados. Apesar de estarmos dois avatares, dois corpos físicos aqui no material separados, somos uma só alma e somos uma só energia e, enfim, é muito mais profundo do que tudo isso, né? Então essa revolta, ela veio a princípio assim de uma forma muito forte, sabe? Que eu falei, cara, que desserviço que as pessoas fazem com assuntos tão sérios nesse momento do tempo de transição planetária. E aí eu fico pé da vida mesmo, porque me sobe, sabe, uma revolta que é do meu ego, obviamente, exatamente porque eu falo, cara, a gente tá fazendo tanto, caminhando aqui para poder conseguir auxiliar nessa transição, na elevação frequencial do planeta, de cada um aqui, principalmente a nossa, porque é a partir da nossa que a gente consegue expandir para o outro, e aí vem umas pessoas assim desequilibrando completamente o rolê, colocando o tema, colocando o termo como algo muito vazio, superficial, fútil, como se fosse um relacionamento romântico, obsessivo, né? E a gente sabe que não é assim. Só que ao mesmo tempo, essa revolta ela me levou para um lugar de falar, cara, em algum lugar, né, dessas nossas consciências, eu sou com eles. Então, tudo que eles estão espelhando ali nesse momento, eu sou também. Se eu estou reconhecendo, se esse documentário chegou até mim e eu senti a responsabilidade de assistir, é porque essa informação reverbera em mim ainda, voltando lá no Ho'oponopono. Se reverbera em mim é porque são informações que precisam ser reconhecidas, acolhidas, para que possam ser limpas, harmonizadas e alinhadas. Então, ao mesmo tempo, muitas coisas que eu tô falando e vou falar aqui pode soar como um julgamento, e é um julgamento, porque a partir do momento que você está falando do outro, de outra situação, é um julgamento.
O nosso ego, ele tem essa tendência em entrar na vitimização ou julgamento a todo tempo. É natural do funcionamento dele. E eu peço, inclusive, desculpas, assim, digo que sinto muito por estar julgando, mas ainda não tenho a consciência necessária para falar sobre esse tema sem julgar, de fato. Então, não entendam de uma forma pejorativa, mas entendam como uma forma comparativa para que eu possa trazer para vocês a minha perspectiva de todo o rolê. Então, ok, me veio toda essa revolta e eu comecei a entender coisas que... Sabe aquela sensação assim que, nossa, por que eles estão divulgando isso? Sabe? Por que esse documentário tá vindo agora? Já é tão desafiador a gente manter uma seriedade dentro do termo chamas gêmeas e vem esse documentário agora e tipo desaba tudo, como se fosse um dominó. Prrr, assim. E ao mesmo tempo eu falei, cara, que bom. Que bom, porque aí vai ter uma visibilidade para muitas pessoas que realmente estão dentro da dinâmica entenderem e fazerem um filtro em quem confiar, em que terapeutas, em que métodos você de fato pode confiar em entregar a sua energia e abrir a sua energia. E aqui de forma nenhuma estou falando que eu sou melhor do que ninguém. Não estou. Eu erro como qualquer pessoa que esteja encarnada aqui dentro de um ego cheio de limitações e de dores e de inseguranças, enfim, em busca da evolução, tá? Então, de forma nenhuma. A única questão aqui é você realmente ressoar, de fato, com a pessoa que está te auxiliando no seu processo. Sentir pelo seu coração, porque a sua intuição vai dizer se aquilo ali tá legal ou se aquilo ali não tá legal. No próprio documentário a gente consegue ver o relato das pessoas falando sobre isso. Falando sobre, eu tava sentindo que aquilo não era certo. Isso é a sua intuição gritando. Se a sua intuição tá gritando, cara, se tem um profissional que chega pra você e fala, você precisa fazer determinada coisa assim, assim ou assado, corre, foge. Tá completamente fora do rolê, porque você não tem que fazer nada. Você não precisa fazer nada, você vai fazer o que o seu coração direcionar e ponto. Ou o que o seu ego direcionar, porque ele vai te levar, muitas vezes, para um erro onde vai trazer aprendizado e evolução também. Entende? Então, de forma nenhuma eu me coloco acima, melhor que os outros, mas eu não abro o meu campo para qualquer pessoa. Não abro. As minhas amigas, os meus amigos pessoais, íntimos, de fato, eles sabem disso. Eu só abro o meu campo para quem eu realmente confio no trabalho. Senão eu não abro. Não abro, porque vai virando um emaranhado. Mas um emaranhado que depois é difícil de desfazer. E eu já atendi várias clientes dentro de dinâmicas que na primeira sessão, quando eu abri o campo e vi o que estava ali, foi um trabalho para a gente poder harmonizar de novo. Então, assim, muita cautela com quem vocês abrem o campo, com quem vocês entregam a dinâmica de vocês, tá? Então, falando sobre o documentário, eu fiquei, assim, assustada, de fato, com o quanto o casal, distorce completamente muita coisa de dentro da dinâmica. E principalmente, como eles distorcem o divino masculino e o divino feminino. Como eles distorcem polaridade de essência. Cara, é surreal eles entrarem num lugar onde eles colocam a energia de um divino masculino como, de fato, você precisar ser um homem, gênero. E não tem absolutamente nada a ver com isso. Nada, é energia. Energia, yin e yang. Formas de ver, de experienciar o mundo, sabe? Não tem absolutamente nada a ver. E eu vi pessoas ali transformando, inclusive, a sua aparência física, sendo que não sentiam essa mudança, que fique claro, porque para quem sente,
ok, é o que seu coração está dizendo. Mas se você, num certo momento, está em um corpo feminino, por exemplo, e tem uma polaridade de essência yang, né? Você é um divino masculino num corpo feminino. Porém, você tem um relacionamento hétero, né? Você se relaciona com homens, por exemplo. Tá tudo certo, é só a sua forma, é só a sua essência. A sua essência que vai externar a forma de ver, de experienciar o mundo de uma forma mais racional, de uma forma com mais movimento, com mais ação, com mais força. Isso não corresponde ao seu gênero. Isso não corresponde à sua aparência física. Cara, isso é muito sério. Isso é muito sério. E é muito sério até onde a responsabilidade desses terapeutas também vão. E eu não tô aqui para julgá-los de novo, tá? Mas até onde a responsabilidade desses terapeutas vão, cara, de pegar pessoas emocionalmente muito instáveis, porque indiferente de estar dentro de dinâmica ou não, a dinâmica ela deixa a gente muito instável, né? Principalmente no início. E fazer de fato uma reprogramação mental ali muito específica e muito pesada. E assim, eu fiquei muito assustada de ver o trabalho. Graças a Deus, a deusa. Eu não conhecia esse casal, eu nunca tive acesso a nada deles. Fiquei sabendo por uma cliente que mora nos Estados Unidos, inclusive, que eles são super famosos lá, que tipo faziam muitas coisas lá pelo documentário. Depois eu entendi o quanto, né, eles realmente tinham essa visibilidade. E cara, até que ponto vai a loucura, a obsessão de uma pessoa que muitas vezes nem está dentro de uma encarnação de chamas gêmeas, mas ela quer aquele rótulo, aquele conceito na vida dela. Ou ela sonha por um relacionamento romântico e acha que assim vai ser a única opção, sendo que isso não tem nada de romântico. É completamente espiritual, uma jornada espiritual muito profunda, muito desafiadora, pesada muitas vezes. Mas assim, eu fiquei, sério, sem palavras de o quanto eu fiquei assustada, revoltada de ver todo o trabalho que foi acontecendo ali. E por outro lado, friso aqui novamente que agradeci por isso estar sendo aberto, exposto para mais pessoas, para que quem realmente está dentro de uma dinâmica de chamas gêmeas tome consciência e entenda a partir do seu próprio coração, do seu próprio sentir, o caminho a seguir, o terapeuta com quem se sente bem de trabalhar, onde não acontece nenhum tipo de manipulação energética, nenhuma manipulação mental, nenhuma manipulação emocional, nenhuma manipulação física, porque isso é um assunto muito sério, gente. Muito sério mesmo. E quero pedir também aqui, né, de uma forma assim, bem expandida, que não generalizem e não banalizem tanto o termo, que já está muito banalizado. Porque, de fato, são missões muito específicas para a transição do nosso planeta. Não tem como abortar missão. Não existe essa possibilidade. E quanto mais a gente entrar em frequências mais elevadas, expandindo de fato o amor incondicional, mais a gente vai conseguindo limpar essas programações, limpar toda essa dor, esse sofrimento, enfim, essa energia, né, de uma densidade um pouco maior, para a gente poder de fato ir ancorando o amor incondicional cada vez mais aqui. O propósito principal das uniões nesse momento do tempo é exatamente aumentar a faixa vibracional do planeta no sentido do amor incondicional de fato, porque quanto mais complementos se unem de fato, mais a energia é ancorada
Por quê? Porque para que a união aconteça, muitas curas precisam acontecer. E quando eu falo muitas curas, é a gente voltar ao nosso estado original, quase. A nossa centelha divina que vibra só amor, tá? Então, quando eu falo muitas curas, por isso eu falo sempre autocura. Porque é uma cura que você vai fazendo dentro de você mesmo, dentro da sua própria programação. Aqui, desse ego, desse momento do tempo. Né, de um inconsciente coletivo, porque a partir do momento que dentro daquele emaranhado de inconsciente coletivo, né, mental, aquele monte de informações acontecendo a todo tempo na quarta dimensão, dentro desse inconsciente coletivo, você começa a limpar o seu, essa luz ela já começa a reverberar e ela já começa a alcançar outras pessoas que também começam a despertar e começam os seus processos e aí vai ampliando, ampliando, ampliando. Quanto mais vai ampliando, vai elevando a energia vibracional de fato do planeta, a frequência vibracional de fato do planeta. Que a gente está nessa transição, saindo de peixes, indo para aquário, consolidando, ancorando de fato essa energia de regeneração. Aonde não mais vai existir essa programação de dor, medo, sofrimento, insegurança. Não é que a gente já vai estar tudo, estamos prontos, né? Não. Ainda tem coisas a serem depuradas, mas essas coisas vão sendo depuradas por camadas, né? Até a gente conseguir, de fato, entrar numa evolução ascensional com a nossa energia primordial de origem pura, que é só amor. Entende? Então, a cada união tem muitas curas, muitas limpezas, muitas reprogramações que vão acontecendo ali para que aconteçam as uniões. Acontece uma união... A energia que essa união reverbera e expande é imensurável. E ilumina vários outros casais, tá? Que eu tô falando de casais, não é homem e mulher, tá? Estou falando de dois complementos divinos, divino feminino e divino masculino, que podem ser dois homens, duas mulheres, um homem e uma mulher, a forma que for. Isso não entra em jogo, tá? Para que desperte, e isso vai acontecendo mais uniões, enfim, vai ancorando essa energia no planeta. Inclusive me lembrou aqui de uma parte que eu fiquei assim extremamente assustada também, que foi quando chegou num determinado momento que eles prometiam sempre a união harmoniosa, é o que eles falam. E como não estava acontecendo, obviamente, né? Muitas pessoas ali nem estavam em uma encarnação de chamas gêmeas, eles começaram a canalizar, entre aspas, duplas, confirmando que eram chamas gêmeas. E aí entravam situações onde pessoas que eram hétero, a chama ser do mesmo gênero e a pessoa não se identificar dentro daquilo, mas se foi colocado para mim, então eu preciso seguir esse caminho. E, enfim, gente, é muito absurdo as coisas que aconteceram, muito absurda. E assim, realmente é uma energia aonde eu não queria entrar, porque reverbera uma faixa vibracional muito pesada. Porém, se chegou até mim é porque faz parte da minha missão, principalmente. Limpar dentro de mim toda essa informação, que é a minha contribuição, né? Para que possamos sair desse sonho pesadelo e criarmos um sonho real, que é o céu na terra. E, como diz o livro, citando novamente aqui, Além do Medo. E, cara, é assim, o que eu tenho para dizer é cautela, atenção com quem vocês dividem a sua dinâmica, com quem vocês fazem confirmação de vínculo, com quem vocês acreditam, com quem vocês abrem o seu campo. Tenham discernimento, não banalizem. E como já aconteceu situações com vários tipos de religiões, de seitas, que acontecem absurdos que depois vêm à tona, né? Já vimos vários documentários, várias matérias sobre essas questões. Não vou entrar, né, nesse quesito aqui para a gente não abrir mais uma janelinha, enfim. Acontece, tá
tá aberto para acontecer com qualquer tema, tá aberto para acontecer com qualquer tipo de situação, né, que estejamos vivendo nesse momento do tempo, aqui agora. Então, sabemos que já aconteceu várias situações em várias religiões, em várias seitas, em vários dogmas, e é isso e é aquilo, da mesma forma está acontecendo agora com o termo chama gêmea, como se fosse uma seita extremamente maquiavélica. E assim, a gente de fato está num momento de separar o joio do trigo. E é sobre isso esse vídeo. E é sobre isso a minha perspectiva sobre o documentário. Separar o joio do trigo. E se você de fato está dentro de uma encarnação de chamas gêmeas, faça essa separação mais do que nunca. Porque a sua dinâmica está em jogo por isso. Por essa visão, né? Por essa perspectiva. E se você tá, de fato, dentro de uma encarnação de chamas gêmeas, não cai nessa egrégora, não cai nessa frequência de desistir, de chutar o balde, de isso tudo não existe, então é uma loucura da minha cabeça. A gente sabe que não é sobre o relacionamento romântico, a gente sabe que isso é uma evolução, é um caminho ascensional que todas as pessoas do mundo irão passar em algum momento do tempo, quando esta alma estiver pronta. Então, do fundo do meu coração, não desperdiça essa oportunidade. Não desperdiça. Porque é uma baita oportunidade de crescimento, de evolução e de ascensão. Tá bom? Então é sobre isso, gente. Já falei muito, queria que esse vídeo ficasse bem mais curtinho. Acabou que principalmente sem roteiro, aí que o rolê vai desenvolvendo e eu vou, né, falando. Enfim. É isso. Espero que de alguma forma a minha perspectiva ressoe para você ou acolha seu coração, né? De alguma forma, faça com que a sua própria clareza aconteça, tá? Não é o que eu falo aqui, porque de novo, o que eu falo aqui não é uma verdade universal, faz parte da minha perspectiva de realidade. E como terapeuta energética, que trabalho com chamas gêmeas, faz parte da minha missão, me tocou, me colocou num lugar onde eu precisei olhar com muito amor e muito acolhimento, e é sobre isso que eu tô aqui expandindo para vocês, para que através disso vocês possam, de fato, poder ter a própria clareza, tá? A própria expansão consciencial dentro de todo esse assunto, de todo esse rolê. Tá bom? É isso. Então tá bom. Até o próximo vídeo. Um beijo grande pra vocês. Um ótimo domingo. Arro.